Saudações, sejam bem-vindos, quem fala é o Léo e esse é o Estante Cult. O filme de hoje é A Mão do Diabo, do ano de 2011, direção de Bill Paxton, que também faz parte do elenco. Ele é muito mais conhecido como ator do que diretor, até porque ele tem somente 2 longas. E encabeçando esse elenco, além do próprio Bill Paxton, temos o Matthew McConaughey. O Bill Paxton fez vários sucessos, dentre eles o clássico Aliens, o Resgate e o grande sucesso Twister. Infelizmente faleceu ainda muito novo no ano de 2017. Já o Matthew McConaughey, mais conhecido ainda que o Bill Paxton, fez inúmeros sucessos como Fantástico Interestelar, Clube de Compras Dallas, no qual levou o Oscar, e eu tenho que citar aqui 2 trabalhos menos badalados, que fica até como dica, que é o ótimo Tempo de Matar e a ótima primeira temporada de True Detective. Então vamos à análise. Eu resolvi falar desse filme porque eu acho ele pouco comentado ou mesmo reconhecido. Não é bem uma obra-prima, mas o longa chama a atenção pela história instigante, sua condução dúbia e consegue manter você preso até o final. Esse é aquele tipo de filme que ao assistir a primeira vez é diferente, pois ele consegue te deixar realmente curioso. Na sinopse, um agente do FBI está investigando um serial killer há muito tempo que se denomina A Mão de Deus. Em uma madrugada chuvosa, um estranho chega ao departamento e diz que vai revelar quem é esse serial killer. Sem muita cerimônia, ele conta que era seu irmão e que este tirou a própria vida. O agente, duvidando da história, precisando de mais provas, resolve ouvir o que ele tem a relatar. Esse filme não é de terror, tá mais para um suspense com pitadas de horror. O longa adentra mais no lado psicológico, nas dúvidas e sofrimentos do personagem, trabalha muita sugestão, além de uma condução dúbia, como eu já falei, mas que de certa forma te conduz para uma linha de pensamento. Eu vou explicar isso melhor mais lá na frente. Esse filme teve um orçamento de 11 milhões e bilheteria de 17 milhões. O primeiro ato é rápido. O personagem do Matthew McConaughey, no caso o irmão mais velho Fenton, começa a contar o relato ao agente, como tudo teve início na infância dele e do seu irmão mais novo Adam, junto a seu pai, que se desdobrará para cuidar deles após a morte da esposa e a ausência de qualquer outro parente vivo. Aqui já temos a primeira quebra de expectativa, pois se um dos filhos tornou-se um serial killer, imaginávamos que o pai seria caracterizado como violento, alcoólatra, fanático ou qualquer outra condição que o tornasse vilanesco. Mas pelo contrário, o pai deles era amoroso e presente. Em cenas rápidas e curtas, o filme estabelece isso. Como eu disse, esse primeiro ato é rápido. Após mostrar brevemente um dia tranquilo da família, os 2 jovens irmãos são acordados de madrugada pelo pai, dizendo que receberam uma visita de um anjo que incumbiu eles, a família toda, de uma missão. No caso, destruir demônios da face da terra, pois o fim do mundo estava próximo. Atenção ao detalhe da palavra destruir, o personagem do pai nunca fala em matar. Esse primeiro incidente no primeiro ato marca o início da trama de fato. O irmão mais velho Fenton ignora tudo, acha que foi só um sonho, mas no decorrer do dia vai ficando claro que era tudo verdade, seja por uma frase dita pelo pai ou mais claramente quando ele chega em casa com objetos que, segundo ele, são armas enviadas dos céus para destruir os demônios. E finalmente, o clímax desse primeiro ato chega quando o pai, que nunca foi ausente, desaparece. Tarde da noite, ele volta, acorda as crianças e exibe o primeiro demônio capturado, uma jovem moça amarrada e chorando. Como ferramentas divinas, o pai recebeu um machado e um par de luvas para tocar os demônios e um machado para executá-los. Então, empunhando seu machado, o pai toca sem luvas na vítima, enxerga os pecados dela e inicia sua missão, executando a pobre moça na frente dos filhos. Iniciado o segundo ato, começa a crescente da trama em que as coisas vão escalando e aqui que o filme começa a realmente se tornar bom, porque a premissa é interessante, mas melhora com a forma como ele é conduzido, uma linha de pensamento ambígua. Apesar disso, o longa ele é bem pé no chão, mas pode deixar o público com uma pontinha de dúvida. Eu digo pode, pois vai depender da atenção do telespectador aos detalhes. Ele vai apresentando uma situação que pode parecer fantástica ou não, vai depender de cada um. Quem sabe vai depender até se o público é uma pessoa mais religiosa ou mais cética. Como exemplo, eu posso citar logo um dos primeiros sinais ou coincidências que acontecem na trama, que é quando o personagem do Bill Paxton chega em casa dizendo que Deus mostrou para ele qual era a arma para destruir os demônios. O longa mostra que ele estava dirigindo normalmente de uma rodovia quando observa um celeiro ao longe, com a luz do sol batendo diretamente nesse celeiro. Quando ele entra no celeiro, a luz do céu está batendo diretamente em um machado e um par de luvas. Porém, dentre outros possíveis objetos no celeiro que também podem estar iluminados. Há quem interprete coincidência, há quem interprete que não seja coincidência. Podemos concluir que daqui a meia hora a posição do sol muda e o machado não estará mais iluminado. Então o longa deixa para o público tirar suas impressões. Mas apesar disso, o filme conduz o telespectador para uma certa linha de pensamento, pelo menos eu interpretei assim. E essa linha de pensamento é que de fato o pai está enlouquecendo. E isso é eficaz, pois gera um certo desconforto ao público, porque ele é um bom pai, ele está impondo aos filhos uma situação extrema, mas sempre se lamentando, sempre sendo paciente, sempre conversando, e em nenhum momento ele bate nos filhos. Já o filho mais velho, Fenton, que ama o pai, sofre por ter que enfrentá-lo ou mesmo denunciá-lo. O confronto psicológico entre o pai e o filho mais velho é constante, e para complicar ainda mais as coisas,
coisas, o irmão mais novo Adam, que tem apenas 9 anos, logo extremamente influenciável, compra desde o início a história do pai. E todo esse confronto ocorrendo em meio à captura de mais pessoas inocentes. Enquanto é narrada a linha do tempo de 79, com os irmãos ainda crianças, o Fenton, já mais velho, ao relatar tudo pra gente, já deixa claro desde o início que o irmão não está mais vivo, e tudo isso aguça ainda mais a nossa curiosidade. Galera, para falar mais profundamente do filme, as minhas impressões do que eu teorizei antes do final e por que eu acho um ótimo filme, não tem como, eu tenho que entrar em terreno de spoiler. Então, se você não assistiu e pretende assistir, eu recomendo bastante que você assista, pula para esse tempo que está aparecendo na tela, que você vai para a conclusão livre de spoiler. Apesar de estar em terreno de spoiler, eu não quero aqui narrar todo o filme como muitos vídeos de análise fazem. Meu objetivo é dizer o porquê desse filme merece ter uma chance. Então, eu quero falar sobre o que mais me deixou curioso durante toda a trama, que é se de fato existia algo divino ou não em toda essa situação. E eu acho que o filme é muito bom nessa condução, porque ele propositalmente nos induz a pensar que o personagem do Bill Paxton está insano. Praticamente não é nada que indique que exista algo sobrenatural. A explicação deveria ser a racional, mas o filme coloca pistas. Eu vou dar 2 exemplos, um deles eu não percebi só depois quando eu fui pesquisar, já o outro durante o filme já estava me incomodando um pouco. Começando pelo segundo exemplo, existe uma cena em que eles vão capturar um idoso. Fenton estava preocupado e tenta impedir o pai, pois eles vão tentar atacar em frente a um supermercado, em plena luz do dia, estacionamento cheio, carros passando. Assim ele questiona o pai em relação à exposição da situação. O pai então responde que Deus vai cuidar deles e que eles não vão ser vistos. Finalmente o idoso aparece e o pai manda Fenton executar o combinado e distraí-lo. Nesse ponto do filme eu já me questionava o fato de eles estarem matando tantas pessoas e como que ninguém conseguia prendê-los. Não havia cenas de investigação, imaginei ser falta de cuidado do roteiro ou do diretor. E mais, se depois da idade adulta Fenton está confessando para o FBI todas as mortes, então foram anos e anos sem conseguirem pegá-los. O longa deixa claro, eles não eram meticulosos ou inteligentes, eles simplesmente agiam. Já o segundo exemplo ocorre quando o pai encontra a primeira ferramenta para destruir os demônios, no caso o machado. Como eu já falei, o filme mostra uma luz batendo num celeiro, depois batendo diretamente nesse machado, o que eu acho bem eficaz porque pode ser coincidência ou não. O longa cria um sinal frágil, extremamente questionável, mas existe algo a mais nessa cena, no caso, o nome do dono da ferramenta que está gravado nesse machado. Esse nome é Otis. Para mim passou batido, mas no final do filme eu resolvi pesquisar e descobri o significado desse nome. Otis significa representante. Essa palavra também, ou melhor, esse nome, forma a palavra sacerdote, que é no latim sacerdote. Sacerdo, sagrado, Otis, representante, representante do sagrado, além de outras definições que eu encontrei, como pessoa que fazia sacrifício às divindades e Deus místico. A própria estrutura da família de protagonistas e o desfecho deles é uma dica. Ao ler sobre passagens bíblicas que falam sobre o fim dos tempos, em Marcos diz o seguinte: o irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Os filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Em suma, o roteiro é esperto. Além de aguçar nossa curiosidade, ele tenta nos levar para crer que o pai de fato enlouqueceu e influenciou o filho mais novo, mas na verdade está lá algumas pequenas dicas de que de fato existe algo extraordinário, algo divino nessa história. O final, apesar de ser bem revelador e sepultar qualquer dúvida, pois mostra de fato a interferência sobrenatural, também é feito de forma eficiente. E além dessa revelação, o filme ainda tem mais para contar, e isso é muito bom, pois ainda tem um desfecho explicando o porquê desses crimes estarem sendo confessados somente agora para o agente do FBI, e ainda existe mais coisas, e ainda que eu particularmente tenha desconfiado, foi algo a mais. Além da revelação da missão incumbida por Deus, o filme tem mais para encerrar toda essa história. Conclusão, o filme tem um roteiro inteligente, com mais de uma revelação, boas atuações, com exceção do elenco infantil, e consegue prender a atenção do telespectador até o final. O público fica durante todo o filme questionando-se: existe algo divino? É loucura? Como se deu a resolução com o pai? Por que estão revelando tudo ao FBI somente agora? O personagem do Matthew é confiável? Essas perguntas permeiam durante todo o filme e te prendem até o final. Eu não acho esse filme perfeito, pois acredito que uma direção mais firme e segura teria agregado ainda mais, principalmente na questão da ambientação. Lembrando que esse foi o primeiro trabalho do diretor, uma fotografia melhor também agregaria, mas nada que prejudique esse longa, galera. Nota final 7,5 de 10, vale a conferir e sair da mesmice dos filmes atuais. Grande abraço, cuidem-se e valeu!